Um dos vídeos mais vistos desse digníssimo canal trata do livro 1984 de George Orwell. Nele falamos sobre o valor da liberdade e seus arqui-inimigos, os políticos, bem como que, na visão do autor, o mundo estava se tornando polarizado e totalitário. Aí nos vemos em 2024 e só parece, que os governantes mundiais resolveram azedar com as nossas vidas e, com a ajuda de inúmeros idiotas úteis, vem minando dia após dia tudo o que existe de bom, puro ou nobre, impondo através do progressismo e da indústria cultural totalmente woke, com raras exceções, uma estrutura de dominação mundial. E aí nos encontramos numa guerra cultural que dizem não existir, na formação de ditaduras extremistas de esquerda que também juram de pé junto, que são democráticas e de uma agenda para a implementação de uma nova ordem mundial, que até ontem era teoria da conspiração. E graças ao exército de idiotas úteis doutrinados em escolas públicas que visam apenas moldar o indivíduo aos propósitos do Estado, temos a aceitação de medidas contrárias à lógica, à justiça e a tudo que entendemos como pertinente a uma sociedade aberta e democrática, e que pode ser resumida numa frase: eu autorizo Alexandre de Moraes. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem no nosso canal. Além disso, não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com os amigos que também estão cansados do despotismo socialista. E, é claro, não hesitem em comentar. Você sempre quis dominar o inglês? Agora é a sua chance. Apresentamos o método dinâmico e personalizado do professor Alexandre Lacerda. Mais informações na descrição. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A ideia desse canal nem era fazer dinheiro, muito menos fazer política, mas está chegando ao ponto que a ficção se torna cada vez mais real e a distopia em que vivemos demanda um posicionamento. Cada vez mais eu leio os comentários de como o nosso vídeo que vai estar passando no card, e que, se for possível, clique para conferir, tem se mostrado algo real em nossos dias. E não é só uma impressão compartilhada pela nossa audiência, mas por qualquer pessoa que não tenha o seu cérebro afetado pela semicultura e a desinformação travestida de educação formal. Isso tudo devido a algo bem simples já alertado por figuras ilustres como Ludwig von Mises. Todo o tipo de socialismo nada mais é do que despotismo puro e simples. Despotismo, segundo o dicionário, o despotismo é uma forma de governo em que uma única pessoa, o déspota, exerce o poder de maneira absoluta, sem restrições legais, constitucionais ou políticas. Em um regime despótico, o governante não está sujeito a controle ou limitação e pode tomar decisões arbitrárias, muitas vezes ignorando os direitos e liberdades dos cidadãos. O termo despotismo tem uma conotação negativa, pois está associado ao abuso de poder, à opressão, à tirania e à falta de democracia. E se isso não descreve a situação do nosso país, para você é melhor se tratar. Quando o Estado, através do uso da força, seja por meio da lei ou de instituições, exerce de coerção ou de violência, ele parte de um pressuposto simples derivado do cientista social Max Weber, que em suma considera: nas ciências sociais, poder é a capacidade de um indivíduo ou grupo de influenciar, controlar ou determinar o comportamento, as ações ou as decisões de outras pessoas, mesmo contra a sua vontade. O poder pode se manifestar de várias formas, incluindo a força física, a autoridade legítima, a persuasão, o controle econômico, a manipulação ideológica, entre outros meios. O sociólogo Max Weber define o poder como a probabilidade de um ator, dentro de uma relação social, conseguir impor sua vontade, apesar de resistências. Isso implica que o poder não é apenas sobre a imposição da vontade, mas também sobre a capacidade de moldar preferências, construir consenso ou exercer dominação, dependendo do contexto social e das relações de poder envolvidas. O poder é uma noção central nas ciências sociais porque influencia as dinâmicas sociais, políticas e econômicas,
determinando como os recursos, direitos e responsabilidades são distribuídos e quem tem a autoridade para decidir sobre esses aspectos. Sendo assim, existe um consenso entre cientistas sociais, filósofos e uma gama intelectual da sociedade de que basta tomar o poder para obrigar outros a moldarem-se às ideologias daqueles que detêm esse poder. Aí devemos colocar um contraponto. Tal imposição, seja no âmbito moral, ideológico, social, econômico, tem sido algo que, ao longo da história, se mostrou danoso tanto para aqueles que são oprimidos quanto para os opressores. Isso tudo pois o contraditório é sempre algo visto como negativo para quem detém o poder e positivo para aqueles que, na função de outsiders, buscam formas de escapar das garras da opressão. Mas, sem o contraditório, não há um ajuste por parte dos poderosos de suas condutas diante da realidade. Então, estamos condenados a esse círculo vicioso proposto pelo marxismo de opressor versus oprimido? Sendo assim, o sonho do oprimido é se tornar o opressor? Será que não conseguimos enxergar no outro características capazes de nos unir em prol de algo realmente comum a todos nós? A tal da empatia que tanto a esquerda fala? Vida, propriedade e liberdade. Você detém a autopropriedade sobre o seu corpo, sendo assim podendo usufruir do seu trabalho, que, em suma, é uma expressão material do que você é. Logo, você exerce a sua liberdade quando trabalha e pode se associar livremente trocando bens ou serviços, sem uso da violência para tanto. Assim, impedir através de violência, ou seja, sem seu consentimento, que você desfrute do seu trabalho é simplesmente roubo. Violar de qualquer forma o seu corpo já é algo errado, inapropriado e mal em si. O princípio da não agressão é um conceito ético que afirma que é moralmente errado iniciar o uso da força, a ameaça de violência, ou a coerção contra outra pessoa ou sua propriedade. Este princípio não proíbe o uso da força em legítima defesa ou na defesa de terceiros, mas condena qualquer agressão que não seja em resposta a uma ameaça direta. O princípio de não agressão é usado para justificar a oposição à coerção estatal, ao uso da força para impor políticas e para promover relações sociais e econômicas baseadas em consentimento e acordos voluntários. Assim, dentro desses conceitos encontramos uma resistência adequada frente à ideia de que apenas por um indivíduo ou grupo deter o poder, lhe é permitido fazer o que bem entender com outrem. Seja no âmbito político, social, econômico ou trabalhista, não devemos aceitar a ideia que a obediência à lei deva ser algo aceito sem o devido questionamento e, por fim, seu consentimento. Assim, um contraponto para um Estado coercitivo e autoritário como o atual seria uma sociedade de leis privadas, em que, por voluntarismo, o indivíduo ingressaria em uma sociedade com regras pré-estabelecidas que são de sua escolha e gosto pessoal, possibilitando uma maior diversidade moral, cultural, religiosa e política. Uma sociedade de leis privadas é um conceito onde a criação, interpretação e aplicação das leis são realizadas por entidades privadas, como empresas ou organizações voluntárias, em vez de um governo central. Em tal sociedade, a provisão de serviços tradicionalmente associados ao Estado, como segurança, justiça e resolução de disputas, seria executada por competidores no mercado, que oferecem esses serviços a indivíduos que contratassem suas proteções ou arbitragens de forma voluntária. Os defensores da sociedade de leis privadas argumentam que, sem um monopólio estatal, haveria mais eficiência, diversidade de serviços e respeito aos direitos individuais, pois os provedores de lei e ordem estariam sujeitos às forças do mercado e à escolha dos consumidores. Se você curtiu o conteúdo e quer mais análises como esta, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. E claro, seus comentários são sempre bem-vindos. Um grande agradecimento a todos vocês que acompanharam até o final.
Sem vocês, nada disso seria possível. Continuem com a gente aqui no Minha Mente Agitada. Até o próximo vídeo!